Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Você está bem? Que coisa boa! Você está assim como eu, com bastante expectativa essa noite? Que bom, queridos. A palavra diz que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que vai ao encontro das nossas expectativas. E eu creio que você não veio aqui apenas, por assim dizer, para ver um musical de Natal, mas você veio cultuar ao Deus vivo, não é? Não podemos esquecer o propósito pelo qual estamos reunidos nesse lugar. Viemos prestar a nossa devoção a Ele, ao único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Enquanto eu estava ali, o Senhor ministrou algo ao meu coração que eu queria compartilhar com os meus irmãos. Sabe, queridos, eu sei que numa noite como essa, numa noite de celebração, que tem papai, mamãe, vovô, padrinho, madrinha, todo mundo veio ver a sua criança, veio ver o seu parente, e tá tudo bem, é uma noite de festa. Mas sabe que numa noite de festa a gente não pode esquecer que numa noite, talvez num dia, numa tarde, não é? Num culto rotineiro, a Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 4, que eles estavam reunidos para cultuar ao Senhor, estavam todos reunidos ali na sinagoga, e a Bíblia diz, queridos, que num culto normal, em um culto ordinário como esse de domingo, não é? Um dia normal que os irmãos foram à sinagoga prestar a sua devoção, nesse dia a Bíblia diz que Jesus aparece. Oh, aleluia. Um culto normal. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele abre as escrituras. E ele diz mais. Ele diz, vocês estão presenciando um momento profético. Lucas, no capítulo 4, ele fala sobre Isaías 61 e ele diz, hoje se cumpriu a palavra. Hoje se cumpriu o relógio profético. Você crê que hoje está se cumprindo o relógio profético? Eu creio, meus irmãos, que você não está aqui à toa. Assim como naquela passagem, naquele episódio, Jesus abre as escrituras e conclui um momento profético, o relógio, a ampureta de Deus virada, marcou aquele dia. Eu creio, a palavra está aqui, Jesus está aqui, o Espírito está aqui. Então sim, hoje é um culto profético. Está se cumprindo hoje algo na sua vida, você crê? Sabe, queridos, quando nós celebramos o Natal, é muito importante a gente entender, não é? Que a gente não sabe exatamente quando Jesus nasceu. Dia 25 de dezembro, se sabe muito bem o dia exato do nascimento, mas se convencionou que é necessário marcar um dia para celebrarmos esse nascimento, esse momento tão histórico, tão sublime, esse momento que divide a humanidade. Você já parou para pensar? Um momento tão profético que divide a humanidade em antes de Cristo, depois de Cristo. Então, eu creio que hoje não é só mais um dia, mas assim como a Bíblia está cheia de momentos proféticos que se cumpre, eu creio que na sua vida algo vai se cumprir essa noite. Algo, queridos, num dia tão normal, num dia tão comum, por assim dizer, como lá em Lucas 4, algo aconteceu, algo se cumpriu. Eu creio que algo também vai se cumprir na sua vida. Se você puxar da palavra, se você puxar da unção, se você não simplesmente está aí sentado, mas se você se conectar no reino do Espírito, eu creio que você vai ter as respostas que você precisa. Eu creio que você vai ter a direção que você precisa, porque você não está aqui por acaso. Você está aqui para cumprir um calendário que nasceu no coração de Deus. Amém? Eu quero compartilhar algo bem rápido com você, não é que é o motivo de nós celebrarmos o Natal, que a Bíblia fala desse momento tão extraordinário que é o nascimento de Jesus. E esse relógio de Deus, não é? Essa agenda divina, essa agenda celestial, ela começa lá na fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro, ele já estava preparado, já estava marcado, o dia que ele seria emolado para pagar o preço do pecado da humanidade, para limpar a humanidade, para resgatar
salvar a humanidade. Já estava preparado isso na agenda de Deus. Quando? A Bíblia diz desde a fundação do mundo. Eu sei que a nossa mente natural nem consegue acompanhar o que isso significa, não é? Desde quando? Desde sempre. Oh, meu Deus. Quando eu dou aula, às vezes, de caráter de Deus, eu fico pensando, gente, a nossa mente parece que vai derreter quando a gente pensa em eternidade, não é? Não dá pra gente conectar o que é eterno. Fato é que o Cordeiro já estava lá, preparado, e vem contando, não é? Um compasso divino, uma agenda divina, um tic-tac do relógio celestial. Mas Deus, pelo seu grande amor, pelo qual Ele me amou, pelo qual Ele te amou, Ele não nos deixou sem informação. E desde sempre, Deus vem deixando bilhetinhos, não é como eu falei hoje de manhã. Ele vem nos mostrando, Ele vem nos sinalizando que um dia seria o dia do nascimento do nosso Redentor. E eu queria abrir com você, por gentileza, a palavra do Senhor lá em Isaías, um dos livros proféticos, entre tantos que a Bíblia tem. Isaías no capítulo 11, por gentileza. A gente vai ler alguns versículos aqui, salteado, não é? É evidente que não dá tempo da gente explanar todas as palavras proféticas acerca de Jesus, mas eu quero puxar algumas essa noite, só para testificar no seu coração que você faz parte de um calendário celestial. Eu não sei se você já parou para pensar, eu penso muito, acerca por que você nasceu nesse tempo. Por que você nasceu onde você nasceu? Por que você nasceu na família que você nasceu? Você acha que é algo sem propósito? Sabe, queridos, eu acho que não. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de plano. Deus é um Deus que já esteve no nosso futuro e já preparou todas as coisas. Nada acontece sem propósito. Tudo tem um propósito divino na minha vida e na sua vida. Então, dentro desse calendário divino, você nasceu no tempo certo. Você nasceu no lugar certo. Você nasceu com um propósito correto da parte do Senhor para fazer aquilo que Ele já planejou para você realizar. Muitas vezes, queridos, nós apenas nos perdemos porque não entendemos o propósito, não estamos recebendo do Senhor todas as instruções e todas as coordenadas. Mas eu creio que se você está aqui essa noite, o Espírito Santo vai te falar. Oh, glória! Você abriu aí em Isaías? Rapidamente eu quero ler com você Isaías no capítulo 11. A palavra vai dizer o seguinte, acerca desse calendário profético, acerca dessa marcação divina que nasceu no coração de Deus, desse Deus todo-poderoso que nós cantamos, desse grande eu sou, desse El Shaddai, desse Jeová Rafa, o Deus que cura, desse Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão, desse Jeová Shalom, Deus da nossa paz. Nesse calendário divino você nasceu. E não foi por acaso. E a Bíblia vem contando a história desse calendário através da vida de Jesus. E Deus vem anunciando esse momento. Se nós estamos aqui hoje, queridos, para celebrar o nascimento de Jesus, você está fazendo parte de um calendário profético. Porque ele foi anunciado. E diz o seguinte, Isaías no capítulo 11. Versículo 1. Do trono de Jessé sairá um rebento. E das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías, queridos, aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, inspirado pelo sopro do Espírito, ele escreve essa palavra profética para marcar um calendário divino. Oh, glória! Tem um calendário divino para você, que já saiu da boca de Deus para você cumprir, amém? E esse mesmo Isaías, no capítulo 35, ele vai dizer que quando esse Messias chegasse à terra, esse rei chegasse à terra, esse reinado teria novas leis. Porque todas as vezes, querido, que a gente está inserido em um reino, a gente está inserido em leis que regem esse reino. E a Bíblia diz lá em Isaías 35, eu vou ler para você, passa só algumas folhas aí se você quiser. Isaías 35, esse mesmo Isaías, profeticamente ele vai dizer
No versículo 5 eu quero ler para você, ele diz: quando esse rebento, quando esse descendente, quando essa raiz de Jessé nascer, algo vai ser estabelecido no reino do Espírito sobre a terra. Não ficará mais da mesma coisa, porque ele não é qualquer pessoa, ele é o Messias, ele é o ungido, ele é o libertador, ele é o salvador, e ele é o rei. E com esse rei, novas regras, com esse rei, um novo reinado será estabelecido. E nesse novo reinado, a Bíblia diz em Isaías 35, no versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Oh glória! Um calendário profético. Diga: já aconteceu! Já aconteceu, um menino nasceu, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se cumpriu a profecia, meu amado, minha amada, já aconteceu. Esse calendário profético, esse tic-tac do Senhor, aconteceu com o nascimento de Jesus, o Messias, o libertador. E a Bíblia vai dizer, queridos, quando Jesus nasce lá em Lucas, a expectativa do povo era tão grande para esse dia, para o dia do nascimento, que a gente vê dois personagens importantes demais, Simeão e Ana. Eles dois, ambos tinham uma expectativa desse dia, porque eles conheciam as Escrituras. Eles sabiam que no dia que o Messias viesse, algo iria acontecer. Amado, assim como quando o homem peca lá no Éden e põe a perder todo o plano divino, tudo aquilo que Deus havia planejado para o homem, assim como naquele dia que o homem pecou, algo, um estrondo tão grande, tanta coisa ruiu no reino do Espírito, não é? Eu posso imaginar o pecado entrando no mundo, eu posso imaginar todo o tormento, tudo aquilo que foi de tragédia, desalinhando o cosmos de Deus, aquilo que havia sido preparado com tanto amor pelo nosso Pai, quando o pecado entra no mundo. Oh glória! Mas eu posso imaginar no reino do Espírito, quando Maria dá a luz, uau! O facho de luz corta o universo. Aleluia! A Bíblia diz que anjos, milícias celestiais aparecem e eles vibram, eles dizem: nasceu o libertador, aquele que vai trazer boas notícias para a humanidade, o príncipe da paz nasceu. Amado, o universo se rasga de alegria, de contentamento, porque o nosso Redentor nasceu. Oh glória! E ele vive, e ele reina, e a Bíblia diz que ele está assentado à destra de Deus. Que privilégio, queridos, você faz parte de um calendário divino. Então sim, nós vamos celebrar o nascimento desse Jesus, nós vamos nos alegrar, porque assim como Isaías fala, nós lemos no capítulo 35, que algo acontece quando esse rei toma posse, vamos dizer assim, não é? As regras mudam. A Bíblia diz que aquele que estava doente tem a promessa de saúde, de cura. Aquele que estava perdido tem a promessa de se encontrar. Por quê? Porque um caminho foi traçado. Jesus, o caminho, aquele que vai traçar a volta para casa, aquele que vai traçar a comunhão restaurada, aquele que vai traçar de volta o elo da humanidade com Deus. Um caminho se é colocado. No deserto há um caminho. Os montes que estavam desalinhados, agora eles são aplainados, porque o Messias chegou. Amado, amada, talvez você não tenha parado para pensar, e tá tudo bem, às vezes acontece isso mesmo, não é? No nosso dia a dia. Tanta coisa acontece e a gente pode pensar que é mais uma data, como tantas outras datas, dia disso, dia daquilo outro. A gente pode pensar que é só uma data pra gente comer panetone. Você não gosta de panetone? Pô, desculpa então. Mas um dia que é só você comer rabanada? Rabanada você gosta?
Entendi. Tô entendendo. Talvez a gente nem pare para pensar. Mas eu creio, queridos, que culto como esses e a gente falar sobre isso é importante para a gente entender que você faz parte de um calendário traçado pelo Senhor. E que lá, quando Jesus, a Bíblia diz que o cordeiro foi preparado para, no dia certo, no dia marcado, ele fosse o verbo, iria se fazer carne e habitar entre nós. Tinha um dia marcado. Tinha um cronograma a ser cumprido. E naquele dia que o verbo se fez carne e habitou entre nós, queridos, ele fez isso para você ser resgatado. Então sim, nós vamos celebrar, nós vamos comemorar esse dia, porque o nosso Redentor vive. Eu falei pela manhã, assim como Jó um dia pensou sobre isso, ele disse: eu creio que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará, e eu vou vê-lo como ele me vê hoje. Vai chegar o dia que eu vou vê-lo face a face. Como ele me conhece hoje, vai chegar um dia que eu o conhecerei. Você já pensou sobre isso? Naquele dia, queridos, aonde a trombeta vai tocar, a igreja será arrebatada, e eu e você estaremos diante dele face a face. E aquilo que o profeta falou lá em Apocalipse, aquilo que João viu como por inspiração, nós vamos ver face a face. Nós vamos estar diante dele, diante do trono da graça. E se hoje, queridos, nós podemos, como a palavra fala lá em Hebreus, nos achegarmos confiadamente ao trono da graça para recebermos socorro na ocasião oportuna. E se hoje é esse dia que você precisa de socorro, pode crer, meu amado, que se você achegar confiadamente, socorro será derramado sobre a sua vida. Mas você percebe que vai chegar um dia onde realmente nós vamos ver com os nossos olhos esse trono de glória, esse trono onde Jesus está assentado. Amado, é motivo para a gente se alegrar. Ainda que naturalmente falando, circunstancialmente, talvez a gente não tenha motivo para se alegrar. Espiritualmente nós estamos certíssimos que temos motivos para nos alegrarmos no Senhor. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos nessa vida. O nosso Redentor vive, aquele que veio fazer a mediação entre a humanidade caída e o Deus Criador. Ele já veio, como Isaías profetiza, ele já nasceu. E hoje nós temos livre acesso junto ao Pai. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o ungido Messias. E que bom, queridos, eu e você termos a certeza que Ele está vivo, que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, porque Ele não faria aquilo que temos pedido a Ele. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Eu declaro sobre a sua vida todo o peso, tudo aquilo que tem trazido cansaço, sendo despedaçado hoje, porque Ele nasceu, porque Ele vive, porque o nosso Redentor já está empossado no trono. E você não está sozinho nessa terra. A Bíblia diz, queridos, que quando Ele foi para o céu, Ele deixou um Consolador, o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. E como é bom saber que você tem um Consolador. Aquele que vai te guiar a toda a verdade. Aquele que você, quando precisa de resposta, você pode acessar e a resposta vem. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos dificuldade de pensar sobre isso. Mas nós não temos dificuldade de digitar lá no Google aquilo que queremos resposta. Agora tem até um outro aí, não é, mais potente, inteligência artificial. A nossa amada amiga, né? A gente não tem dificuldade de digitar lá aquilo que precisa de resposta. Mas às vezes a gente tem dificuldade de crer que os ouvidos do Senhor estão inclinados, que as suas mãos não estão recolhidas, mas elas estão estendidas. E que o Senhor é aquele Deus bom, sempre pronto para nos atender, para nos ouvir e para fazer manifesto na nossa vida todos os planos e os projetos que Ele tem. Você crê? Oh,
Oh, glória, eu creio, queridos, em planos e projetos do Senhor, estabelecido nos céus, nessa agenda celestial, nesse calendário divino. Eu declaro em nome de Jesus se manifestando sobre a sua vida. Você não está aqui por acaso, você não nasceu por acaso. Há um plano e um propósito de Deus para você cumprir nessa terra. E eu declaro em nome de Jesus que você vai cumprir dia após dia. Assim como Jesus abriu o livro da lei e ele disse: está falando de mim e eu vou cumprir tudo aquilo que o livro fala a meu respeito. Eu declaro sobre a sua vida que você vai cumprir tudo aquilo que o livro de Deus, o seu livro com o seu nome está escrito para você cumprir nessa terra. Amém. Oh, glória, quanta alegria saber que nós estamos guardados no Senhor e que há um plano e um propósito de Deus e uma agenda celestial para se cumprir na nossa vida. Amém. Você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. O Ministério de Música pode nos ajudar. Eu creio, queridos, na liberação de coisas da parte do Senhor sobre a sua vida essa noite. Você crê? A Bíblia fala que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. Mas você entende que há uma necessidade de alguém bater? Há uma necessidade de alguém buscar? A porta está lá. Mas se você não acessar, ela vai continuar lá. Então que essa noite você possa, de fato, bater nessa porta. Que de fato você possa desejar acessar esse lugar de comunhão, esse lugar de consolo, esse lugar de diálogo, esse lugar de suprimento. Existe um lugar celestial de suprimento para a sua vida. Suprimento de quê? De tudo que você precisa. Nós cantamos, não é? Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Sabe, queridos, cada um de nós tem uma necessidade. E talvez a necessidade de suprimento na sua vida é bem diferente da minha necessidade. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe exatamente qual é a sua necessidade. E a Bíblia também diz que Ele é uma fonte inesgotável. Ele não só sabe qual é a sua necessidade, mas Ele está interessado em suprir cada uma delas. Agora eu e você precisamos sair de uma passividade e acessar lugares celestiais que Deus já preparou para nós. Não ser apenas um espectador, mas ser um filho que acessa a casa do Pai, um filho que acessa o suprimento que está na casa do Pai, um filho que acessa aquilo que o Pai já preparou. Eu imagino você, pai, mãe, eu imagino que você lá na sua casa, você tem um planejamento semanal, mensal talvez, de trazer suprimento para sua casa, de ir ao supermercado, de fazer as compras. Cada casa tem uma rotina. Pensa sobre isso essa noite. Você faz o seu planejamento, você supre a sua casa com a necessidade da sua família. O seu filho, ele não fica: pai, eu posso pegar a comida? Pai, eu posso abrir a geladeira? Pai, eu posso pegar essa fruta? Não. Ele simplesmente pega. Ele simplesmente acessa. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho. Ele sabe que o que está ali, parte é dele. Ele não precisa pedir permissão para isso. Ei, você é filho. Aquilo que está preparado nos céus, você tem acesso em Cristo Jesus. Você pode tomar posse. Você pode pegar aquilo que é a sua parte, aquilo que é o seu quinhão na herança dos santos. Queridos, e eu sei que algumas pessoas que estão aqui andaram por caminhos errantes. Talvez se perderam em tantas coisas, nas coisas da vida. Mas essa noite, assim como estava programado para Jesus nascer naquele dia, e Simeão e Ana geraram expectativas, e eles disseram: eu não vou arredar o pé daqui enquanto eu não ver o Messias. Eu sei que pessoas nesse lugar precisam fazer esse caminho de volta.
precisam voltar para a casa do Pai, precisam ter conforto na casa do Pai. Às vezes, querido, quando a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa e a gente encontra com ela, às vezes rola um constrangimento, um desconforto. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo para você: ei, filho, hoje é o dia do conforto. Hoje é o dia de nos achegarmos na casa do Pai. Se você está aqui essa noite e você nunca reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer isso, é só você acenar para mim, por favor. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja fazer esse caminho de volta, deseja se religar com Deus através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você acena para mim que eu quero orar com você e nós vamos fazer uma grande festa nesse lugar. Agora, principalmente, eu sei que é um dia de festa, mas eu também sei que você não veio aqui por acaso. Se você está aqui e há um peso no seu coração acerca desse relacionamento que ficou pesado e você está desconfortável e você está inibido de estar na casa do Pai, inibido de abrir a geladeira, inibido de pegar a comida na panela. Se você está aqui inibido, eu não vou chamar você aqui na frente não, mas eu quero que você receba aí no seu lugar da unção do Espírito que despedaça todo jugo, da unção do Espírito que é espírito de consolo, que é espírito de restauração, que é espírito de renovo, que é espírito de fazer de novo. Em nome de Jesus, nós vamos louvar. E entre você e o Senhor essa noite, de você se conectar com Deus e de volta para casa, dizer: Pai, eu estou aqui. Andei longe, andei por vários caminhos, mas hoje eu faço o caminho de volta. Hoje eu entro na casa, eu abro a geladeira, eu sento à mesa e eu faço a refeição. Hoje é a noite para você fazer a refeição. Amém. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Oh, digno, digno, digno. Que foi morto. Santo, santo, santo. Santo, santo Ele. Obrigada, Senhor. Um novo cântico na boca dos meus irmãos. Ao que se assenta, lábios que cantam uma nova sobre o canção. trono dos céus. Oh, liberdade santo, na casa do Pai. Santo, santo, santo. Oh, santo é o Senhor poderoso, que era e é e há de vir. Oh, aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore ao Senhor essa noite. Adore a Ele, só Ele é digno. Está vestido Oh, aleluia. do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, santo.
Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada por aqueles que estão próximos, mas aqueles que estão longe. E eu declaro em nome de Jesus o teu Espírito aproximando, porque o teu Espírito é Espírito de reconciliação. É Ele que convence, Pai. E eu te agradeço em nome de Jesus. Aqueles que estão longe se achegando, se sentando à mesa da comunhão e tendo a certeza que Jesus veio por causa deles. O desejado, o Messias prometido, o ungido de Deus. Obrigada, Pai, por essa noite. Celebramos o nascimento daquele que veio morrer a nossa morte, sofrer as nossas dores. Aquele que não tinha pecado algum, mas se fez pecado por nós. Nós celebramos a Ele, o Cristo. Celebramos a palavra que um dia decidiu encarnar. E uma vez encarnada, jamais poderia desencarnar. Obrigada porque Ele abriu mão da sua majestade e glória. Se fez como homem e habitou entre nós. E nós reverenciamos a Ele, porque Ele venceu a morte, porque o poder do Espírito retirou dos grilhões da morte e o elevou a um alto lugar. E nele nós temos a certeza da vitória. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque um dia, assim como a canção diz, toda a natureza será restaurada, toda a criação estará diante dele, todos os filhos e toda a igreja gloriosa de Cristo. Estaremos naquele dia glorioso na frente dele para celebrar a eternidade. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por essa noite, pelo teu poder restaurador nesse lugar, restaurando famílias, restaurando relacionamentos, restaurando comunhão. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se sentar. Aleluia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.